Fala, abençoado, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que legal que você está aqui assistindo a mais uma aula que eu preparei e coloquei no meu canal Biologando com a Tia Pri. Bora lá então que nós vamos brincar mais um pouco com o conteúdo que eu preparei para vocês. Nós vamos começar aqui respondendo alguns exercícios. Essa lista só tem 5 questões que falam sobre os grupos vegetais. E o que esse exercício ele fala para nós? O que ele quer saber se a gente consegue identificar? Em relação às angiospermas. As angiospermas constituem um grupo de plantas. Quais são as características desse grupo de plantas? Então, vamos identificar aí. Falou em angiosperma, a gente está falando daquele grupo que ele tem tudo que uma planta normalmente tem. Tudo. Raiz, caule, folha, flor, semente, fruto. Ela tem tudo. Então, esse aqui é o grupo que você vai encontrar todas essas características. Então, qual a alternativa que nós vamos achar? Presença de flores? Sim, tem. Ó, essas flores que são o órgão reprodutor, então toda vez que aparece uma flor numa angiosperma, você sabe que ela está querendo o quê? Se reproduzir, tá? Essas flores, elas podem ser hermafroditas, ou seja, ter os dois sexos simultaneamente, ter o sexo feminino e o sexo masculino, ter o aparelho reprodutor masculino e o aparelho reprodutor feminino, e cada um desses sistemas vai produzir o gameta? Sim, pode acontecer, tá bom? Então, aqui é uma resposta válida, mas vamos ver se tem alguma outra opção. Presença de estróbilo. Ó, falou em estróbilo, deixa eu grifar. Isso daqui é a estrutura reprodutora, só que das gimnospermas. Então, essa alternativa está errada. Vamos continuar olhando, porque aproveita para fazer um remember dos outros grupos vegetais. Então, as gimnospermas possuem como órgão reprodutor uma estrutura chamada estróbilo. Tem o estróbilo masculino e o estróbilo feminino, ok? Então, falou nisso daqui, você está falando de gimnospermas. As angiospermas, nelas ocorre a produção de sementes sem a proteção de um fruto. A ausência de fruto é uma característica que descreve também, ó, as gimnospermas. Tem semente? Legal, tem semente. Mas essa semente, ela não está dentro de um fruto, tá? Então, aqui está errado. Não pertence às angiospermas essa característica. Letra D. As angiospermas, a reprodução delas depende da água para que ocorra o encontro das células sexuais? Ó, dependência de água para reprodução é uma característica que nós vamos encontrar em 2 grupos vegetais. Quais são eles? As briófitas e as pteridófitas. Por que elas dependem da água para reprodução? Porque tanto nas briófitas quanto nas pteridófitas, o que a gente tem aqui é que o gameta masculino, ele tem um rabinho, ele tem um flagelo. Então, ó, o gameta é flagelado, certo? O anterozoide, ele tem um rabinho lá para se movimentar. Quando a gente olha para as angiospermas e para as gimnospermas, a dependência da água não ocorre mais, não tem mais. Por quê? Porque nesses 2 grupos de plantas, nas angiospermas e nas gimnospermas, a gente vai ter a formação de uma estrutura, evolutivamente falando, bastante importante. Essa estrutura se chama tubo polínico. O tubo polínico, ele funciona como se fosse um canudinho. E esse canudinho, ele vai conduzir o gameta masculino até chegar ao gameta feminino, ok? Então, a presença desse tubo polínico é uma característica que nós encontramos só nas angiospermas e nas gimnospermas. Por isso que a gente fala que elas não dependem da água para a fecundação acontecer. Automaticamente, então, o que nos sobra é realmente a alternativa A, que fala que possui flor
e a flor ela pode ser hermafrodita ou não, tá bom? Você vai ter algumas espécies de angiospermas que a flor ela vai apresentar o quê? Um único sexo. Ela vai ser o quê? Dioica, que é o que a gente fala. A flor vai ser masculina, porque só tem o aparelho reprodutor masculino. Ou vai ser uma flor feminina, só vai ter o aparelho reprodutor feminino. Mas existem algumas angiospermas que a flor é hermafrodita. Ou seja, ó, outra palavra que você pode encontrar que tem esse mesmo significado de hermafrodita. É o termo monóico, ó. Quando a gente fala que uma espécie é monóica, está querendo dizer que ela é hermafrodita. Por quê? Porque ela tem tanto o aparelho reprodutor masculino quanto o feminino dentro de um único ser vivo, tá bom? Isso acontece com as plantas também. Questão 2. O que a questão 2 ela fala para a gente? O reino das plantas é constituído por diferentes grupos de plantas, nos quais se encontram as briófitas, as pteridófitas, são 2 grupos, mas também tem as angiospermas e as gimnospermas. A respeito dessas plantas, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos grifar a palavra incorreta? Porque quando a gente está lendo um exercício, né, a gente acaba se confundindo e respondendo errado. Então, aqui nós estamos atrás da alternativa errada. Mas é em relação a quais grupos vegetais? Somente as briófitas e as pteridófitas. Não foi perguntado nada de gimnosperma nem de angiosperma. Analisando cada uma das alternativas, o que a gente tem? Na reprodução das briófitas e pteridófitas, a meiose ocorre para a formação de esporos. Essa afirmação ela está correta, a gente está procurando a errada. Então, o esporo vai ser a estrutura produzida através de um tipo de divisão celular que nós chamamos de meiose. Qual que é a característica da meiose? É reduzir a metade a informação genética da espécie. Então, diferente dos animais, como nós, por exemplo, tá bom? Para a produção de células que têm só metade da informação genética característico daquela espécie, em plantas, a meiose vai ocorrer para formar o quê? Os esporos, tá? Nos animais, essa meiose é a mesma divisão celular, só que nos animais ela é usada para produzir as células sexuais, os gametas, espermatozoide e óvulo, ok? Em plantas, as células sexuais, a parte sexuada da reprodução das plantas, vai ocorrer através de uma outra divisão celular chamada mitose. Então, a gente fala aqui em plantas, a mitose é para produzir gametas e a meiose é para produzir esporos. Nos animais, a gente entende o contrário aí da brincadeira, tá bom? Nos animais, a meiose é gamética, ou seja, é pela meiose que nós produzimos os gametas. E a mitose, ela vai ser utilizada para o quê? Para a proliferação das células, para a gente repor tecido que de repente foi lesado, ok? Para fazer a reposição de tecidos que morreram no nosso corpo. Então, essa divisão celular tem essa finalidade, tá bom? A ideia da divisão, ela é igual para todos os seres vivos que fazem essas divisões aí, mas o produto final obtido que é diferente se eu comparo plantas com animais. Letra B. Briófitas e pteridófitas possuem um sistema eficiente de vasos condutores de seiva. Presença de vasos condutores diz para mim que essa planta é vascular. Só que se eu olhar para as briófitas, elas são plantas avasculares. Então, essa aqui é uma característica que a gente só encontra em quem? Nas pteridófitas. Por isso que essa daqui, ó, tá errada, certo? Ó, nossa opção que a gente já encontrou tá aqui. Estamos procurando a alternativa incorreta, já encontramos. Vamos continuar a leitura das outras alternativas, tá bom? Letra C. Briófitas e pteridófitas dependem da água para sua reprodução, porque os seus gametas são flagelados, exatamente, tá? Então, ó, o que faz com que as plantas briófitas e pteridófitas tenham um certo grau
de semelhança é essa dependência da água para a reprodução. Então, nesse ponto, elas são bem parecidas, tá? O anterozoide é produzido tanto por briófitas quanto por pteridófitas. Então, essa afirmação aqui, ela está correta. Letra D. As briófitas e as pteridófitas apresentam a alternância de gerações, sendo as gerações duradouras as gametofíticas e esporofíticas, respectivamente. Ai, que xingamento da bexiga. Então, vamos fazer um recapitulation. Se a gente olha para uma briófita, aquela estrutura, aquele corpo da planta que a gente sempre enxerga, é uma forma de vida que nós chamamos de gametófito. Então, deixa eu fazer essa ligação. Essa estrutura aqui é o gametófito. Se a gente olha para uma pteridófita, a samambaia, por exemplo, fácil de comparar com ela, o tempo todo que a gente olha para uma samambaia, a gente vê aquelas folhagens, né? Aquele corpo da planta que a gente está enxergando é uma forma de vida que nós chamamos de esporófito. Então, casa aqui. Olhando para a pteridófita, a forma de vida que o tempo todo você enxerga e você fala que é a planta, é uma estrutura que nós chamamos de esporófito, é a planta propriamente dita, ok? E a forma de vida que o tempo todo nós encontramos em uma briófita, que é aquela partezinha verdezinha, é o corpo da planta, é o gametófito. O gametófito, como o próprio nome diz, tá? Ele produz o quê? O gameta, que é a célula reprodutora. O esporófito é a parte da planta, do momento da vida dela, em que ela vai produzir os esporos, ok? Se comparar a briófita com pteridófita, o que a gente tem? A gente tem que o gametófito da briófita, o tempo todo está ali, ele é duradouro, certo? Na pteridófita, o esporófito é a estrutura duradoura, o tempo todo está ali. Mas isso não significa que a briófita não produz esporófito. Isso não significa que a pteridófita não produz um gametófito. Produz. Só que na briófita, o corpo que o tempo todo está lá é o gametófito. Esse esporófito aqui surge na briófita só no momento da fecundação. Então, fecundam os gametas masculino e feminino e aí formam o esporófito. O esporófito ele vai viver por um tempo bem curtinho só para produzir os esporos. Produziu o esporo, aí esse esporófito ele vai morrer. O que permanece vivo, sustentando a planta, é o gametófito. Agora, se eu olhar para a pteridófita, é o contrário que acontece. Aliás, das pteridófitas em diante, ok? As pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, a gente vai ter o quê? O corpo da planta é o esporófito. Ele faz fotossíntese, ele que tem vida longa, o tempo todo está ali. O gametófito surge? Sim. O gametófito ele vai surgir, só que ele vai viver o tempo suficiente só para produzir o quê? Os gametas e a fase sexuada desse ciclo de vida acontecer, ou seja, produz o gameta masculino, o gameta feminino, eles se encontram, ocorre a fecundação, e aí o ciclo de vida da planta continua, ok? Então, existe essa diferença. A nossa opção, a nossa alternativa é a letra B, porque nós estamos procurando a opção errada, tá? Então, a B fala que briófita tem vaso condutor, isso não é uma verdade, ok? Apaga a brincadeira e muda para o próximo slide. Pergunta 3. Observe atentamente o nome das plantas e marque a alternativa que indica corretamente um representante das pteridófitas. Ai, ai. Será que eu conheço um pouquinho de planta para responder isso? Quem está dentro do grupo das pteridófitas? Gente, musgo é briófita. Vou escrevendo na frente o que cada um é. Pinheiro é gimnosperma. Mangueiras, a árvore da manga, é isso? A gente vai ser o quê? As angiospermas.
O milho também é uma angiosperma. E por último, a avenca é um representante do grupo das pteridófitas. Achamos a nossa alternativa, ok? Essa daqui é bem decoreba. Exige eu saber qual é o representante de cada grupo, qual é a planta que está em cada grupo aí. Mas é só olhar para o jeitão da planta e aí você já mata a charada. Por que eu estou falando isso? Falou em planta que produz fruto, é angiosperma. E aí fica fácil. Se você olhar para a mangueira, se você olhar para o milho, tá fácil de identificar. Todas as plantinhas, todas as árvores que você enxerga que tem um formato de cone, formato assim, vamos desenhar. Todas as arvorezinhas que você enxerga assim, faz parte do grupo das gimnospermas. Agora, falou em musgo, falou em avenca, a gente está falando de briófita e pteridófita, respectivamente, tá bom? Então, não está muito difícil de memorizar. Porque, como briófitas, quais são os exemplos comuns que os vestibulares cobram? Sempre vai estar falando de musgo. A maioria dos exercícios fala em musgo. Mas não é só musgo, também tem as hepáticas, que parece um monte de folhinha achatada, que tem um formatinho de fígado, tá? Por isso hepáticas, porque lembra o formato desse órgão do nosso corpo, que é o fígado, ok? Sossegadinho esse exercício. Exercício 5. Atualmente, encontram-se catalogadas mais de 320 mil espécies de plantas, algumas de estruturas relativamente simples, como os musgos, e outras de organizações corporais complexas, como as árvores. Assim sendo, a alternativa que melhor explica a classificação dos vegetais é. Então, vamos ver qual é a associação correta que foi dada pela descrição de cada grupo vegetal. Então, letra A. Gimnospermas são plantas avasculares? Bem, já achamos o erro. Não vou nem continuar lendo, ok? Letra B. Briófitas são plantas de pequeno porte, perfeito. O tamanho que elas possuem é em decorrência de serem plantas avasculares. E aqui está falando que é planta vascular? Bem, tá errado. Angiospermas. Nesse grupo, nós vamos ter plantas cujas sementes não se encontram no interior de frutos? Não está em interior de fruto? Pé, olha o erro aqui, ok? Gimnospermas são plantas avasculares. Quando você olha um exercício desse e o cara repete 2 vezes a mesma coisa, você começa até a achar que você está errado, certo? Porém, o único grupo de planta avascular são as briófitas. Então, o exemplo aqui que foi dado se encaixa. Se fosse a briófita. Mas na continuação da leitura, olha só onde que estaria o erro aqui para invalidar a nossa afirmação e dizer que está correta essa afirmação se fosse uma briófita. Briófita não tem raiz, não tem caule, ok? Mas são plantas de pequeno porte, aí seria uma afirmação correta. Letra E. As pteridófitas são plantas vasculares? Sim, as primeiras que apresentaram essa característica. Surgiu nesse grupo de plantas. Elas não têm flores, verdade? Elas têm raiz, têm caule, têm folhas. Possuem um porte um pouco maior do que as briófitas? Sim, por quê? Devido à presença desse vasocondutor, as plantas começaram a o quê? Apresentar um porte maior, porque agora eu tenho um sistema de tubulação que conduz a água, os sais minerais, o produto da fotossíntese para todo o corpo da planta. E não é igual nas briófitas que a gente tem esse transporte de célula a célula. Isso garantiu para as plantas o quê? Aumento de tamanho corporal, ok? Chegamos à nossa alternativa correta, que é a letra E. Essa questão ela faz uma revisão do básico que a gente precisa saber de cada grupo vegetal. Exercício 6. Quando falamos de uma planta que apresenta tecido vascular, não possui ovário,
não produz semente e tem como geração dominante a parte esporofítica, nós estamos falando de quem? Pera lá. Essa planta é vascular, tem vaso condutor. Se ela não tem ovário, ela não vai formar fruto. Então, não tem fruto. Por que você está falando isso, Tia Pri? Porque o fruto ele é proveniente dessa região da planta que se desenvolve. Então, o ovário desenvolvido dá origem ao fruto. Então, não tem ovário. Se não tem ovário, não tem fruto. E aí completa. Além de não ter fruto, não produz semente. Opa, calma lá. Se não está produzindo semente, então eu não vou incluir nesse grupo nenhuma espermatófita. Ai, Jesus, pega aqui para nós escrevermos esse xingamento. Ó, não é uma planta espermatófita. Por que eu estou falando que não é espermatófita? Fita significa planta, esperma em menção a semente. Ou seja, não é gimnosperma e não é angiosperma. Qual é a outra planta que sobra, que faz parte do grupo das plantas que são vasculares? A que sobra é a pteridófita, ok? Então, quando disse para mim que não possui semente, eu já descartei as angiospermas e as gimnospermas. Quando me disse que tem vaso condutor, que possui vaso condutor, já descartou para mim as briófitas. Aí sim eu cheguei na minha resposta. Outra questão que exige um pouco de conhecimento geral sobre as plantas. E para falar a verdade, é exercício com esse teor que costuma cair no Enem, tá bom? Exige que a gente consiga identificar as características básicas que cada grupo vegetal possui. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima aula com a Tia Pri.